Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Deixa eu mandar um grande beijo lá para a Verze, que veste aqui a Gi pro programa da Gi, com looks belíssimos. Aqui eu tô vestindo alto verão. Confere aqui no Limoeiro, aqui na cidade de Brusque. As meninas são, puro carinho, puro capricho, elas te ajudam bastante, tá bom? Gente, o programa da Jeep chegando próximo ao programa de número 100. Hoje nós estamos no programa de número 98. Olha só que privilégio poder estar falando de saúde, né? Eu sempre digo assim, que a gente, tanto que eu sempre falo, né, saúde cuide-se, saúde é o seu bem mais precioso, e é isso que a gente vai falar mais um pouquinho hoje com um terapeuta holístico aqui, que é o Longuinho Rodrigues de Souza. Caprichei para não errar o nome. Seja bem-vindo, Longuinho. Agora conta um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa, o que é ser um terapeuta holístico, o que faz? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Terapeuta holístico quer dizer que ele vai cuidar do todo, né? Procurar entender o funcionamento do corpo de uma maneira geral. Não especificamente uma parte ou outra do corpo, mas sim buscar entender o funcionamento de todo o organismo, para daí o corpo buscar o equilíbrio por si só, né? Porque na verdade é o corpo que busca o equilíbrio, a gente apenas dá um empurrãozinho. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Que hoje em dia o nosso corpo, adorei o termo que ele usou, o nosso corpo está sendo loteado. Isso, o nosso corpo ele é loteado, né? Cada um cuida de uma parte e ninguém entende do todo, né? Então, quando a gente busca as terapias naturais, nós vamos buscar o equilíbrio do todo, né? Sempre buscando o todo, né? Isso, eu achei interessante porque, assim, quando diz loteada, é o sentido assim, eu tô com uma dor de ouvido, daqui a pouco eu vou num médico tal. Não que isso seja ruim, mas às vezes quando isso entra num ciclo, é o que tu falou antes ali, que tem que olhar para um todo e que deve ter algo em desequilíbrio, por exemplo, os nutrientes. Sim, na verdade o corpo, ele sempre, qualquer doença, ela vai surgir por um desequilíbrio. Seja por um nutriente, seja por uma questão de excesso de toxina. Eu costumo dizer que assim, é falta e excesso. Falta nutriente, sobra toxina, que hoje é o que está todo mundo passando por esse processo, né? Porque a gente vive tudo intoxicado, né? Então, falta muito nutrientes, vitaminas, minerais, até mesmo hormônios, e sobra toxinas, né? Se a gente fosse falar um pouquinho dessas toxinas, por exemplo, assim, a gente poderia achar isso num simples desodorante com alumínio. Sim, não só o desodorante, mas em tudo, né? Se você for parar para pensar que um cafezinho, ele está lá liberando bisfenol A no plástico, né? Então, tudo que você vai numa garrafinha PET, que você toma água, então em tudo que você for ver, tem toxina, né? E é isso que de repente não deixa aquele hormônio estar funcionando, aqueles nutrientes serem absorvidos, né? E como é que tu detecta isso quando teu paciente chega aqui? O que tu fazes assim? Na verdade, assim, como terapeuta holístico, a gente procura sempre buscar o conhecimento do todo, né? E a gente tem que estudar várias terapias, né? Eu comecei com a iridologia, né? Que é o estudo da íris, né? Sim. Então, até hoje eu não abro mão da iridologia. Por quê? Porque a íris, ela mostra pra gente aquilo que você trouxe de predisposição. Qual que é a fragilidade do seu corpo, né? Porque quando você estica uma corrente, ela vai sempre estourar no elo mais fraco, né? Então a íris, ela nos dá essa predisposição. E em cima disso, com as queixas das pessoas e com os testes de biorressonância que a gente tem hoje aqui, a gente consegue identificar o que está em desequilíbrio, né? Em cima daquilo, equilibrar, né? A gente vai sempre buscar o equilíbrio do corpo, né? Sempre deixando o corpo trabalhar, né? Retirando aquilo que é prejudicial, repondo aquilo que está faltando no corpo, e aí o corpo por si só se equilibra, né? É dessa forma que a gente trabalha, né? Maravilha. Vamos fazer o seguinte, acho que dá uma paradinha só bem rapidinho nos nossos comerciais e a gente já volta aqui com o terapeuta holístico, o Longuinho, falando mais sobre saúde, né? Tem um painel aqui muito top, já vou mostrar para vocês, só um pouquinho, tá? A Gi pergunta, doutor Luiz aqui da Oral Sim responde: doutor, fiz implante dentário, quanto tempo eu tenho que ficar de repouso? Não posso sair fazendo musculação, correndo? Não? Tem que descansar?
Tem que descansar um pouquinho, sim, viu, Gi? É óbvio, vai depender muito também da condição de saúde do paciente, idade, um paciente mais idoso, talvez um cuidado a mais algum paciente que tem algum problema específico de saúde. Mas, em geral, Gi, a gente pede que o paciente faça um repouso aí de uns 3 dias, pelo menos, para que a gente tenha certeza de que o implante vai cicatrizar direitinho, que não vai ter um sangramento pós-cirúrgico. Às vezes o paciente sai da cirurgia, vai fazer um esforço físico, ou fica no sol, estimula um sangramento, a cicatrização vai ficar comprometida. Então, pelo menos aí 3 dias de repouso é o ideal, ele não fazendo esforço físico, é o ideal para ter uma boa recuperação. Show de bola, fica a dica aqui do Dr. Luiz. Tchau! O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente, hoje aqui com o terapeuta holístico Longuinho Rodrigues de Souza, nos dando uma visão geral, assim, sobre saúde, né? E tem ali interessante, que é eu vou passar para ele dizer o nome certo, porque eu já esqueci. Diga lá, o que é isso? Na verdade, como a gente trabalha também com medicina chinesa, né? Então esse ali é o mapa do horário dos órgãos pela medicina chinesa, né? Onde eles mapearam os principais órgãos do corpo com os horários de funcionamento, né? Então, por exemplo, de 23 a 1 é o horário da vesícula biliar, de 1 às 3 é o horário do fígado. Então, pessoas que geralmente acordam nesse horário são pessoas que têm desequilíbrio, principalmente gordura no fígado, né? Que é uma epidemia que a gente encontra hoje, porque é silenciosa, não te dá sintomas, né? Então, a pessoa... Mas não te dá sintoma entre aspas, mas geralmente se a pessoa se observar, ela acorda, ela não consegue dormir bem nesse horário, entre 1 e 3 da manhã, né? Então das 3 às 5 é o horário do pulmão, se você que tem criança em casa e passou por um problema de resfriado, e, enfim, problemas pulmonares, você vai perceber que as crianças, entre esse horário de 3 às 5 da manhã, é o período que mais as crianças têm acometimento de tosse, né? Sim. Então, das 5 às 7 da manhã é o horário do intestino grosso. Então, muitos pacientes, só a gente orientando a consumir mais água nesse horário, o intestino já funciona melhor. De 7 às 9, o horário do estômago, né? Só vamos voltar ali ao intestino. Então, quer dizer, se a pessoa está com um probleminha no intestino, é só o fato dela acordar, tomar mais água, já vai melhorar essa questão, assim, só pelo fato de ter esse horário ali. Sim, já vai melhorar e muito. Muitas pessoas relatam que melhorou e muito o funcionamento intestinal, porque, na verdade, as pessoas têm uma deficiência muito grande, um problema para tomar água, né? Então, quando você toma água, e principalmente nesse horário das 5 às 7 da manhã, que é o horário que o intestino mais precisa de água, então vai funcionar melhor o intestino. Claro que o intestino tem todo um contexto, né, que a gente precisa observar como um todo, principalmente a parte alimentar. Muitas pessoas a gente testa alimentos pela biorressonância, né? E descobre as intolerâncias que as pessoas têm. E porque eu sempre digo assim, o intestino veio para funcionar. Se ele não funciona, é porque algo está de errado, algo está acontecendo. Então ele veio para funcionar. Então eu digo assim, o parâmetro de intestino funcionando bem, as pessoas até se assustam quando eles chegam aqui, porque eu costumo perguntar porque pela íris é muito fácil a gente ver um intestino que funciona e não funciona. É a coisa mais simples para a gente ver pela iridologia se o intestino funciona ou se não funciona, né?
E as pessoas acham assim que às vezes ficar 2, 3 dias sem o intestino funcionar é normal. E não é? E não é. Hoje a gente trabalha para o intestino funcionando bem 2 vezes ao dia. Né? E esse seria, claro, que o ideal seria 3, mas isso seria um privilégio. Né? Então hoje a gente já trabalha, a gente já considera o intestino bom funcionando 2 vezes por dia. Mas também tem o formato, né? A pessoa tem que observar o formato. E se não utiliza muito papel, um dos parâmetros que mais funciona no intestino, para você poder ter essa noção de que teu intestino está bom ou se não está bom, é a quantidade de papel que você utiliza. Então, se você evacuar e você utilizar papel 1, 2 vezes, esse é o padrão que está. Se você tem que utilizar papel várias vezes, é sinal que o que você está comendo não está sendo bom para o seu intestino, consequentemente está sendo bom para o teu corpo. Paramos no cocô. Como é que tá o teu cocô aí, o teu papel? Paramos no cocô. Mas é porque isso é saúde, né? Realmente, se tu ficar limpando, é porque o que é que tá comendo? Tem tanta gordura que tá sujando tanto assim. Isso não é o normal. Não é normal. E o intestino, para você ter uma ideia, 70% da nossa imunidade está no intestino. Sim. Então, a saúde pela medicina chinesa, e agora o ocidental está se dando conta disso, a saúde começa no intestino. Então, o intestino é a base que a gente começa qualquer tipo de tratamento. Primeiro tem que funcionar o intestino, tem que fazer essa limpeza, tem que regular o intestino para daí você poder repor nutrientes, minerais, para poder o corpo funcionar melhor. Amiga que está nos assistindo 2 vezes por dia, hein? É um sonho, hein? Sonha, mas é porque, como ele disse, aí tem. Sim. Se não está funcionando certo, tem. Então, eu digo assim que é um pouquinho ainda do intestino, que sim, um parâmetro para a gente observar também, por exemplo, é a criança, né? O bebê, por exemplo, né? Se a mãe está se alimentando corretamente, o bebê mama, troca fralda. Troca fralda, mama, troca fralda. Porque o corpo utiliza o que precisa e o restante é excretado. Então, quando a criança passa a se alimentar de comida normal, cozida, tal, já o intestino não começa a funcionar bem. E existe uma questão de os pais não observar isso, porque não é cultural de se ter essa questão de que o intestino é tão importante para a saúde, né? Então, eu já tenho aqui também atendido crianças que ficava 5 dias sem evacuar e a mãe dizer, não, mas é normal isso, ele sempre ficou. Eu disse, não, normal não é. Normal não é. Ele está com algum desequilíbrio e que isso precisa ser corrigido. Para que se tenha saúde, precisa ter intestino funcionando bem. Maravilha, só isso aí já ganhamos o programa, que tem que parar, analisar e realmente tratar do intestino. Sim. Vamos lá, vamos ao... aí a gente tem ali o horário das 9 às 11, que é o horário do baço pâncreas, né? E de 11 a 1 da tarde, que é o horário do coração. E assim, na sequência das 13 às 15 horas, horário do intestino grosso, das 15 às 17, horário da bexiga. E das 17 às 19, horário dos rins. Aqui tem uma observação muito legal, porque a gente vive uma epidemia de fadiga adrenal também, porque a adrenal da gente são as glândulas que a gente tem em cima dos rins e que são responsáveis pela liberação de hormônio do estresse, né? Então, como está o sistema de luta e fuga que a gente tinha, né? Sim. Mas como hoje está todo mundo no sistema de luta e fuga, você sai, pega o trânsito, estresse, tudo isso você está direto acionando suas glândulas, né? E isso entra o que a gente chama de fadiga adrenal. Então tem muita gente com fadiga adrenal. Então se você tem um cansaço extremo entre 17 horas, final da tarde ali, 19 horas, dá aquela falta de energia, você Sim. muitas vezes tem uma queda de pressão, muitas vezes você sente tontura e dá uma fraqueza, uma falta de energia, você tem fadiga adrenal. Sabe quando cai uma fase assim? Eu digo assim, ó. Fica meia fase só. Só meia fase. Isso, aí você tem fadiga adrenal. Sim. Se você observar esses sintomas, se você simplesmente tomar um suplemento ou um suco de acerola, por exemplo, que é muito rico em vitamina C, você vai ver que você vai melhorar muito, porque a vitamina C é a vitamina da adrenal. Então, se você dá esse aporte de um nutriente rico em vitamina C entre 17... Eu sempre costumo dizer para as pessoas assim, antes que entre nessa fase, você já toma antes. Sim. Ali por volta das 15 horas ou 16 horas, você já toma esse suplemento de vitamina C, que aí você vai ver que não vai dar essa queda brusca de energia, e aí as pessoas realmente relatam toda... Sim. Porque esses horários funcionam muito, tá? Funcionam muito perfeitamente. Tá, e depois das 19... das 19, aí é o horário do pericárdio, né? E depois das 21 às 23 horas, do triplo aquecedor,
que é justamente a parte glandular. Por isso que todo mundo deveria estar dormindo por volta das 10 horas da noite. Esse era o ideal para a gente estar dormindo. O ideal, se a gente for falar de ideal, era às 20 horas, né? Porque é onde acontece a primeira liberação de melatonina, né? Que é o hormônio que vai nos induzir a um sono profundo, né? Então, por isso que as pessoas, nossos avós, por exemplo, eles chegavam à idade mais avançada com mais saúde, né? Porque justamente eles dormiam muito cedo, né? Então, o fato de você dormir cedo, você vai estar proporcionando para o teu corpo essa liberação de hormônio, que na verdade, o hormônio é vida, né? Tudo acontece no corpo se você tiver hormônio. Se você não tiver hormônio, então... É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Eu uma vez fui num curso e a nutricionista dizia assim, ó, a gente tem que dormir antes de começar o outro dia. Então, assim, ó, quanto mais cedo, né? Eu dizia que minhas avós dormiam com as galinhas, dormia cedo, mas isso é ter saúde, né? Então, de repente, você que está nos assistindo, não precisa necessariamente dormir às 20 horas, mas também não vá dormir a 1, 2 da manhã, né? Porque às vezes fica tão no celular, tão no automático, e tu vai ficando cada vez mais ouriçado na hora de dormir e tu perde essa qualidade que o sono nos traz, né? Sim. A gente sabe que na vida cotidiana que a gente vê, na correria que a gente se vive hoje, é impossível você dormir às 8 horas da noite. A não ser um final de semana que você queira lá, mas é quase impossível, né? Mas eu digo assim para as pessoas que estão aqui se consultando, né? Eu digo assim, procura um horário limite que seja às 23 horas. Esse seria o horário limite. Isso. Tem até um médico que eu respeito muito as opiniões dele, que é o Dr. Ítalo Rachid, que ele diz que quem dorme a partir das 23 horas está se matando lentamente. Justamente porque a especialidade dele é essa parte hormonal, e porque você está lá, toda a cascata hormonal você vai estar prejudicando se você não está dormindo cedo, né? Então, é fundamental hoje um parâmetro assim às 23 horas. Gente, e a gente faz o seguinte, tudo é uma questão de organização e hábito, né? Tudo, desde a alimentação, que se tu não prepara a tua alimentação, se tu não tiver lá prontinha, o que eu vou comer no dia seguinte, tu vai comer uma coxinha, tu vai comer, não vai dar importância para isso, e o sono, se tu não colocar um limite, realmente tu vai cada vez mais tarde, vai atrás de série, e isso vai perdendo saúde. Podemos ir pro terceiro bloco? Gurizinho? O gurizinho tá ali, monitorando o tempo, um pouquinho mais compridinho esse segundo bloco. Faz o seguinte, não saiam daí que a gente tem mais dicas de saúde aqui, justamente para você que está em casa ter mais qualidade de vida e saúde. Aqui com o terapeuta holístico Longuinho Rodrigues. Já voltamos. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente, aqui para o terceiro bloco com o Longuinho Rodrigues. Acertei e nem olhei para o quadrinho. Terapeuta holístico, para falar um pouquinho mais sobre saúde, né, gente? Com saúde, a gente deixa de ter doenças. É uma coisa muito, assim, óbvia, né? Se tu tem saúde, tu vai ficar cada vez mais longe das doenças, né? E a gente vai começar falando sobre digestão para fechar esse bloco, é isso? Isso. Eu costumo dizer que saúde e doença não andam juntas, né? Se tem uma é porque faltou a outra, né? Certo. Então, uma das coisas que a gente, para manter a nossa saúde, é o processo de digestão, né? A gente tem que
ficar atento ao processo de digestão, primeiro a escolha dos alimentos, né? Que tem que ser alimentos, o ideal que fosse, né? Alimentos geneticamente compatíveis. Claro que nem todo mundo tem essa informação, né? Do que é bom para ele, do que não é. Embora eu diga assim para as pessoas, se você se observar o seu corpo, ele vai dar sinais, né? Se você comeu algo e isso não te caiu bem, é sinal de que aquele alimento talvez não seja o ideal para você, né? E a outra questão é de que a digestão das pessoas está muito comprometida. Primeiro pelo fato da correria do dia a dia, né? A pessoa come rápido, come sem mastigar principalmente, engole muito rápido. Sim. E isso vai prejudicar todo o processo de digestão. Se a gente não está totalmente relaxado no nosso sistema parasimpático, as enzimas digestivas não são liberadas corretamente. E aí isso compromete todo o funcionamento do organismo. Primeiro que aí o intestino não vai funcionar corretamente, o intestino não funcionando, a gente não tem ali 70% da nossa imunidade, então só por isso a gente já vai adoecer mais. E com o conhecimento que a gente tem da microscopia de campo escuro, que a gente analisa a gota de sangue no microscópio, a gente vê exatamente que as pessoas que não digerem bem têm a circulação totalmente comprometida, né? Então falta oxigenação no sangue e isso abre a porta para surgimentos de micro-organismos e de todas as doenças do corpo vão surgir com a não oxigenação do corpo, né? Sabe aquela história, né, Longuinho, que a nossa saúde ela começa pela boca, né? A partir do momento que a gente mastiga, e isso não é invenção, né? É uma coisa assim de estudo e de que realmente a gente tem que cuidar. Como que tá essa digestão? Porque ele falou ali da questão sanguínea, né, que é analisada. Tem a história da piscina, para comparar o nosso corpo com a piscina. Achei o máximo. Porque se a gente for analisar que a grande parte do nosso corpo, a grande maioria, nós somos água, e aí se a gente analisar assim, água parada, eu sempre costumo dizer para as pessoas, em água parada surge micro-organismo, né? Uma piscina, por exemplo, ela tem que estar com pH equilibrado e ela tem que estar oxigenada, né? A partir do momento que você para de oxigenar, e para de deixar o pH equilibrado com os nutrientes que são colocados lá, surgem os micro-organismos, né? Sim. Então, os micro-organismos não caíram do céu, é que o ambiente ficou propício para eles, né? E o corpo da gente é a mesma coisa. A partir do momento que você não tem o teu pH equilibrado, que a gente desequilibra com o excesso de alimentos processados, com a falta de oxigenação, que as pessoas, a grande maioria tem vida sedentária, as pessoas têm um consumo excessivo de carboidrato refinado, que eu sempre digo assim, que eu não vejo o carboidrato como um vilão, mas sim o que fizeram com o carboidrato, né? Então hoje tem muito essa questão do modismo, o carboidrato é vilão, não come carboidrato, não faz... Mas assim, o grande problema é o que fizeram com o carboidrato, né? Que são os carboidratos refinados, e que isso realmente causa uma carga glicêmica muito grande. E as pessoas têm vida sedentária. Você vai lá, acaba de almoçar, senta aqui numa cadeira, começa aqui e fica trabalhando o dia inteiro na frente do computador. Então ali tem o problema ainda da radiação eletromagnética, que você está jogando no seu corpo, que isso também afeta a parte circulatória e, consequentemente, a parte da oxigenação do sangue. Então, quando a gente analisa o sangue no microscópio, a gente vê que as pessoas que têm saúde são as pessoas que conseguem manter o corpo, o sangue está totalmente oxigenado. Você percebe nas hemácias uma velocidade na circulação das hemácias, então essas pessoas elas têm mais saúde. Pessoas que têm doença, principalmente doenças degenerativas, quando a gente analisa pessoas que estão com doença degenerativa, você percebe as células sanguíneas delas todas aglomeradas, que a gente chama, todas estão amontoadas, ou seja, não tem oxigenação. A oxigenação no corpo é fundamental. Então, equilíbrio da digestão, para que isso não caia na corrente sanguínea, equilíbrio do pH com a alimentação equilibrada, né, para você equilibrar entre alimentos acidificantes e alimentos alcalinizantes, e a oxigenação que a gente consegue através de práticas de respiração, mas a mais simples de todas, que eu digo para todo mundo, é caminhar ou vai andar de bicicleta, vai correr, que tu vai ser obrigado a oxigenar, porque se você não respirar, você não vai conseguir fazer exercício. Então, isso é a base para se ter saúde. Outra questão também importante para a gente falar é a questão do sono, né? As pessoas agora, principalmente na questão da pandemia, eles me perguntavam muito, qual é o melhor suplemento que tem para mim tomar? Eu dizia, sono. Tome sono e sol. É os dois melhores suplementos que tem. Se você não consegue tomar sol,
tome vitamina D, suplemente vitamina D, porque se você não consegue tomar sol entre 11 e 1 da tarde, que é o horário que mais a gente produz, o sol mais produz vitamina D, então você tem que suplementar. Eu suplemento vitamina D todos os dias, lá em casa, desde o meu filho recém-nascido até a minha filha mais velha, a gente suplementa vitamina D todos os dias, porque sono e sol é 80% de uma saúde já. Mas assim, percebe você que está em casa como é necessário a gente fazer uma troca? Porque assim a gente conversava, tinha um paciente teu com mais de 16 remédios. Sim. Essa troca que precisa haver na vida das pessoas. Eu acho que é por isso que eu trago a cada programa para que a pessoa vá procurar terapias alternativas. Claro que a gente precisa do médico. A gente não está desvalorizando a questão do médico, mas essa questão de tu tratar, deixar de tratar a doença para adquirir mais saúde, é só isso, né? Suplementar em vez de tomar um remédio para curar tal coisa, não é? Sim, com certeza. Eu sempre digo assim, é muito melhor você cavar um poço antes de estar com sede, né? Porque depois que você tem sede, se você for buscar água, vai ser muito mais difícil. Sim. Então, a manutenção da saúde, ela é fundamental no processo de que você não vai precisar ter que recuperar a sua saúde. Quando você corre atrás para recuperar, e aí realmente é muito mais difícil, o prejuízo é maior. E o que muita gente não se dá conta é que, assim, a partir do momento que eu adoeci, eu tenho que fazer o caminho inverso daquilo que eu fiz até aqui. Entendeu? Se você não mudar nada no seu estilo de vida, no seu hábito, você não vai se recuperar. Infelizmente, você não vai se recuperar. Então, para você se recuperar, você tem que fazer o caminho inverso daquilo que você fez, que é justamente fazendo isso, desintoxicando, organizando a sua alimentação, principalmente com alimentos que sejam mais geneticamente compatíveis com você, e repondo vitaminas e minerais. É fundamental. O corpo, ele não funciona sem vitaminas e sem minerais. O corpo precisa de nutrientes. Eu sempre digo assim para os pacientes, você precisa de nutrientes, você precisa repor os nutrientes que você está com deficiência, aí o teu corpo terá condições de se equilibrar. Não é o terapeuta, não é o médico, não é ninguém que cura ninguém, é o corpo que se autocura. Para que isso aconteça, você precisa fornecer ferramentas para o teu corpo para que ele faça isso perfeitamente, porque a gente veio com essa capacidade, senão já não teríamos chegado até aqui, né? Mas até uma questão, eu vou fazer uma analogia, talvez eu vou me lascar com isso. Mas eu vou falar. Às vezes a questão da vitamina D em baixa está muito associada à questão da depressão. Tem vários estudos trazendo isso. E às vezes, o que acontece? Esse indivíduo, ele vai parar direto onde? Nos antidepressivos. Mas por quê? Tá certo isso? Não, ele tá faltando vitamina D. Claro que tem que ter toda uma associação e um diagnóstico, mas não é isso que acontece? Sim, a grande maioria são deficiências nutricionais. A vitamina D está muito envolvida. Eu encontro muitas pessoas com problemas de depressão, por exemplo, com deficiência de magnésio, que é fundamental para o funcionamento. Complexo B, que hoje a gente vive nessa correria, todo mundo, eu costumo dizer assim para as pessoas, olha, se tu não quer suplementar nada, suplementa magnésio e complexo B, vitamina D. Então isso já está trazendo o corpo para uma vantagem muito grande na hora de se ter um desequilíbrio. Porque, assim, no começo eu te falei que eu não abro mão da iridologia, né? Porque a iridologia, ela nos dá essa visão de como que é o funcionamento do teu organismo, né? Então ele me dá o elo mais fraco. Por quê? Porque o desequilíbrio acontece da seguinte maneira. Eu venho com a predisposição, e a predisposição depois do projeto Genoma lá, a gente sabe que a epigenética manda na genética, né? Só que quando a gente estica uma corrente, ela vai sempre estourar no elo mais fraco, né? Então, se você tem a predisposição, aqui no meio você tem a carência nutricional, e aí você tem o evento, que é um gatilho. O evento pode ser a perca do ente querido, você pode ser a empresa que foi mal, você pode ter até uma pandemia dessa e as pessoas passarem por uma questão emocional muito forte. Pode ser um micro-organismo, esse gatilho. Agora, se você tiver a tua carga nutricional equilibrada, o teu corpo vai conseguir ter força suficiente para te defender desse ataque aqui, para não deixar essa manifestação que tu tinha aqui, essa predisposição que tu tinha aqui se desencadear. Então, o que faz, na verdade, isso? É a tua epigenética que manda no teu corpo por conta da tua
forma que você está lidando com ele, dos seus pensamentos, das suas emoções, como você está dormindo, como você relaciona com as pessoas, como você pratica atividade física, como você se exercita, a quantidade de água que você toma e os alimentos que você escolhe. É isso que faz, é o equilíbrio, não tem como você separar uma coisa da outra, né? Então, assim, vitaminas e minerais e também hormônios, que hoje a gente tem essa visão, que eu pude estudar hormônios também, de que os hormônios são fundamentais para esse equilíbrio, né? Então tem que ter esse equilíbrio, é uma orquestra. Você imagine uma orquestra onde todos os instrumentos eles têm que estar afinados. Quando sai isso de contexto, não funciona. Fechamos com chave de ouro, não preciso falar mais nada. Muito bem colocado, que a gente tem que olhar para si, tem que olhar como um todo. Como um todo, eu acho que eu sempre digo isso. A gente tem que parar e prestar atenção no nosso corpo, na nossa saúde como um todo. E como está a sua? Vai atrás, vai fazer alguma coisa. Faz alguma coisa por ti, manda esse vídeo pro teu parente, aquele que só toma remédio, vai, muda, vira a chave. É para isso que o programa da Gi está aqui, para fazer barulho, mas é um sério divertido, para alertar as pessoas, tá bem? Obrigada, viu? Longuinho, pela Muito obrigado pela oportunidade e estamos aí, quando precisar de mais esclarecimentos, estamos aí. Show de bola, muito obrigada, viu, gente? Ficamos aqui no oferecimento, então, de Lemos Esportes e também Oral Sim. E agradeço aqui a Versa, o look de hoje, tá bom, gente? Até terça-feira que vem no programa 99. Nossa, estamos chegando ao 100. Vamos lá. Cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até.